Bom, vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai aprender o seguinte: a gente vai aprender como é que a gente calcula, certo? Funções sem ser polinômios, certo? Porque no fundo mesmo, a gente só sabe trabalhar com polinômios, certo? É igual os números, né? A gente só sabe trabalhar com números racionais, né? Números irracionais, não tem como a gente escrever, né? Porque ele é irracional, ele tem feito escala decimal. A gente pode até conhecer o número, uma aproximação racional para ele, tá? É como se fosse assim, o π. Mas, o π é 3,14. Mas não é, né? O π tem infinitas casas decimais. E a gente não conhece quanto essas infinitas casas decimais, né? O que a gente... E também não tem como a gente escrever infinitas casas decimais, né? E não tem como ainda a gente trabalhar, né? Se eu quiser fazer duas vezes o π, certo? Eu não consigo fazer duas vezes infinitas casas decimais. Nossa matemática ainda não permite a gente fazer isso. Então, o que a gente faz? A gente trabalha com algum número racional que é próximo do π, né? Então, não é igual, é só aproximadamente. Certo? Então, a gente trabalha com 3,14, que é aproximadamente igual ao π. Então, se eu quiser uma aproximação melhor, eu boto mais casa decimal. Então, fica 3,1415, né? Que são as duas próximas casas decimais. Então, eu tenho uma aproximação melhor, né? Aí eu posso multiplicar aqui, e aí eu teria uma aproximação do que é duas vezes o π. Certo? Mas não é exatamente duas vezes π, né? É um número racional que eu substituo para trabalhar com π. Ou seja, no fundo a gente não trabalha de verdade com π, tá? Porque ele tem infinitas casas decimais, a gente não conhece, não tem como a gente trabalhar com essas infinitas casas decimais, certo? Fazer cálculos com essas infinitas casas decimais. Então, no fundo, a gente não tem como, né, lidar algebricamente com, quer dizer, fazer cálculos, né, com números racionais, certo? Só com os racionais. Mesma coisa é função, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma função, um polinômio, f de x igual a 2x ao quadrado menos 3x mais 5, aqui eu posso pedir para vocês assim, me dê aí quanto é o f de 2. Você consegue calcular, né? É só você substituir, né? A gente aprendeu lá na sétima, oitava série, né? É 2 vezes 2 ao quadrado menos 3 vezes 2 mais 5. E aqui você faz o cálculo simples, né? Vai ficar 2 ao quadrado, 4 vezes 2, 8, menos 6, mais 5, aqui daria 7. Tá? Você consegue calcular, né? Posso botar qualquer polinômio, né? Poderia ser até um polinômio de primeiro grau, 3x mais 5, eu consigo calcular quanto é o g de qualquer coisa, tá? Racional, né? Usando aquela lógica que eu falei também, né? Se for racional. Se for irracional, a gente não consegue, né? A gente só consegue em função desse número irracional, tá? Ou então, podia ser qualquer polinômio, né? Por exemplo, polinômio do segundo grau, do primeiro grau, mas podia ser um polinômio do quinto grau aqui, sei lá, menos 2 x à quinta mais 2 x à terceira menos x ao quadrado mais 1, por exemplo. Se eu pedisse para você calcular aqui essa função, né? Você consegue calcular, tá? Principalmente se for racional, né? Se o x for racional, né? Certo? Se for irracional, a gente calcula em função desse número irracional, né? Ou então a gente pode substituir algum número racional que seja próximo do, do irracional, né? Que é o que eu fiz no PLP, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que não existe somente os polinômios com função, né? Existem infinitas formas de função, inclusive funções que a gente nem consegue escrever elas matematicamente, tá? Então, se as funções, tipo, se a gente pegar um gráfico, né? Se aqui for uma parábola, isso aqui é um polinômio, certo? Se for uma reta, é um polinômio, né? Também tem a forma do polinômio do terceiro grau, do quarto grau, do quinto grau, tá? Mas o que acontece? Eu posso criar aqui uma função totalmente diferente. Uma função assim, ó. Pronto, tá aqui. Essa função aqui que eu criei aqui, usando a minha mente perturbada, certo? Tipo, eu não sei qual é a função que descreve essa função, mas
Eu não sei qual é a expressão matemática que descreve essa função, mas uma coisa eu lhe garanto, ela existe, né? Existe uma função, certo? Existe uma função, certo? De R nos reais, certo? De tal forma que, quando o x é esse valor aqui, o y é esse valor, né? E assim vai, tá? Só não sei como é essa expressão dela, né? Talvez nem tenha como a gente escrever a expressão dela, certo? Então, assim, então existem infinitas formas de função, tá? Não existe só os números reais, né? Ou não existe só os polinômios, certo? E aí, hoje a gente vai aprender, né? Como é que a gente consegue avaliar, certo? Algumas funções se a gente tiver algumas informações sobre elas, tá? Em especial, né? Nós vamos aprender, por exemplo, como é que a calculadora calcula, né? Sei lá, o cosseno de 2. O cosseno de 2. Se eu pedir para você fazer, você sabe fazer isso aqui? Não sabe, não dá para a gente fazer na mão. Não dá para a gente fazer por quê? Porque é uma função cosseno, tá? A gente até entende essa função, né? Vocês devem lembrar lá que a função cosseno é uma senoidal, né? Um negócio assim, tá? Aqui, por exemplo, é exatamente 2π, certo? Bem aqui assim, é π, né? Então, 2π é 6, como a gente viu, 6, alguma coisa, né? O π é 3,14 mais ou menos. Então, o 2 está por onde? Bem aqui assim, é π sobre 2, então 2 está em algum lugar por aqui, ó. Então, esse 2 aqui vai ter um valor de y, tá? O que a gente sabe é o seguinte, que esse valor de y, ele está entre -1 e 0. Mas quanto é esse valor? Se eu pedir para vocês calcularem, não dá para a gente calcular ainda, certo? Mas assim, posso botar na calculadora, posso botar um programa de computador para calcular. E como é que um programa... Então, hoje a gente vai aprender exatamente isso. Como o programa de computador calcula o cosseno de 2 ou de um número qualquer, tá? Certo? Então, vamos lá. E isso, né, tem a ver exatamente com o que a gente estudou na aula passada, certo? Tem a ver com o que a gente estudou na aula passada. O que a gente vai ver hoje, a gente chama como fórmula de Taylor. Fórmula de Taylor, certo? Então, o que é a fórmula de Taylor, né? Basicamente, né, resumidamente, a fórmula de Taylor é uma série. Vamos relembrar que aqui é uma série. É um somatório, tá? É um somatório, certo? Lembrando, né? Só botar a formulazinha da série, né? É o somatório de alguma sequência, certo? E de 0 até infinito, certo? Então, ele vai ser uma série, certo? E é uma série que a gente consegue transformar, certo? Qualquer função em um polinômio, tudo bem? Só deixar claro uma coisa, na realidade. Eu falei qualquer função, tudo bem? Na verdade, as funções práticas que a gente usa na matemática, certo? Na física e na química. As funções práticas a gente consegue transformar numa série, tá? Existem funções que você não consegue, tudo bem? Existem algumas limitações para a fórmula de Taylor. Mas as funções práticas que a gente precisa, geralmente a gente consegue, tá? E a fórmula de Taylor, ela diz o seguinte, que você consegue, qualquer função, você pode escrever dessa forma aqui, ó. Deixa eu botar aqui a forma geral já, certo? Vai ser 1 sobre n fatorial derivada enésimo de f com relação a esse x, aplicado no ponto x0, no ponto. Vou explicar ainda o que é esse x0, e aqui você vai escrever como sendo x menos x0 elevado a n, tá? Então, essa aqui é a fórmula de Taylor, certo? Não está vendo, é um somatório, uma série, certo? Para a gente poder visualizar, nós vamos... Vou escrever os primeiros termos, certo? Os primeiros termos. Então, assim, então, o primeiro termo qual é? É a derivada zero, certo? Quer dizer, tem 1 sobre 0 fatorial, né? 1 sobre 0 fatorial, vezes a derivada zero. A derivada zero, aqui nós vamos definir como sendo derivada zero sendo a própria função. Então, a própria função aplicada no zero,
vezes x menos x0 elevado a zero. X menos x0 elevado a zero, certo? Mais, aí que seria o segundo termo, 1 sobre 1 fatorial, vezes aí a derivada primeira, certo? De x aplicado em x0, vezes x menos x0 elevado a 1, mais o segundo termo, 1 sobre 2 fatorial, vezes derivada segunda, certo? Aplicado em x0, x menos x0 ao quadrado, mais, e assim vai, né? Aí tem o termo terceiro, né? Vou botar aqui, vou botar o termo terceiro porque não vai estar espaço, tá? Então seria isso aí, certo? Então eu consigo escrever essa minha função como se fosse um polinômio, tá? Deixa eu só botar ela aqui para a gente poder visualizar esse polinômio bem direitinho. Esse primeiro termo aqui, 0 fatorial é 1, tá? Então, qualquer coisa dividido por 1 é qualquer coisa, né? E 1 dividido por 1 fatorial é 1 também, então, então eu posso só tirar esses negócios fatorial. E x menos x0 elevado a 0 é 1, né? Então, aqui vai ficar o f de x0, certo? Mais a derivada de f com relação a x. x0, x menos x0, mais... aí vem o segundo termo, tá? 1 sobre 2 fatorial. Aqui eu vou deixar 2 fatorial, né? 2 fatorial é simplesmente 2, mas vamos deixar ele aí. Só para a gente ver que a fórmula segue sempre a mesma lógica, né? Então, para o terceiro termo, é 1 sobre 3 fatorial, derivada terceira de f sobre x a terceira, x0 que multiplica x menos x0 a terceira, e assim vai, certo? Até o infinito, infinitos termos, tá? São infinitos termos. Tudo bem? O infinito aqui, pessoal, tem que entender como que a gente viu na aula passada, certo? É o limite de quando o n tende para o infinito. Aqui eu botei n, pessoal, tá errado, né? O índice que está variando aqui é o i, certo? Então, vamos botar n mesmo, que eu vou chamar de i, eu vou chamar de n. Então, o índice que está variando aqui é o n, certo? Então, isso aqui seria a fórmula de Taylor. Vamos só entender algumas coisinhas dela, certo? Essa fórmula de Taylor, primeiro, quem é esse x0? Certo? Esse x0, pessoal, ele é um termo, é um ponto, certo? No eixo x, que a gente diz que é o ponto em que você vai expandir a função em torno dele, certo? O que acontece? Vamos só relembrar uma coisa, né? A função, certo? Ela vai ser igual a essa série no limite em que o valor máximo do n tende para o infinito, certo? Só que, na prática, ninguém consegue escrever infinito termos, né? É igual um número irracional. Eu não consigo escrever infinitas casas decimais. Então, mesma coisa que eu não consigo escrever infinitos termos, certo? Então, o que eu faço? Eu escrevo até algum termo, certo? Algum termo muito grande, certo? E digo que a minha função vai ser aproximadamente igual àquilo ali, certo? Então, na prática, a gente não consegue fazer uma somatória até infinito, certo? A gente escreve até algum termo, né? E diz que a função é aproximadamente igual àquilo ali. Então, vamos supor esse caso aqui, ó. Se eu quisesse fazer minha função, eu não consigo escrever até infinito. Então, o que eu vou dizer? Eu vou dizer que vai só até a terceira ordem, né? A gente diz que eu expandi minha função só até a terceira ordem. Né? Só que aí, nesse caso, eu não posso dizer que é igual, né? Porque só é igual quando a soma vai até infinito. Então, eu vou dizer que é aproximadamente igual. Tá? É aproximadamente igual. E aí, o que acontece? E, naturalmente, né? Quanto maior eu pego essa ordem máxima, mais próximo eu tenho o meu resultado. Certo? E aí, o que a gente está fazendo aí? O que a gente está fazendo, pessoal, a gente está... Vamos supor que aqui seja o meu f de x e aqui o meu x. Certo? O que a gente faz, a gente está expandindo, certo? Em torno de um ponto x0. Certo? Esse x0, a gente diz que é o ponto em torno do qual você está fazendo a expansão de Taylor. Certo? A gente chama de expansão de Taylor. Ponto x0 é em torno do ponto que você está fazendo a expansão de Taylor. O que acontece? Cada termozinho desse aqui, ele vai adicionando uma certa complexidade. É como se fosse assim, ó.
Se você expandir só até o primeiro termo, você estaria aproximando sua função todinha por uma função constante. Certo? Deixa eu pegar aqui. E seria simplesmente o f de x0. Então, é como se estivesse aproximando tudo isso aqui, ó, por uma função constante. Certo? Já, se eu vou até o segundo termo, eu estou aproximando a minha função. Vou só explicar aqui, né? Por que é uma função constante? Porque, ó, se eu não tiver nenhum desses outros termos aqui, ó, nada vai depender de x, tá? Nada vai depender de x, então é uma constante. Se eu aproximar só até o segundo termo, esse aqui, ó, então, aliás, esse aqui é o primeiro, né? A gente chama, até a primeira ordem a gente chama, que é a terceira ordem, que é a primeira ordem, né? Esse aqui é o termo de ordem zero. Então, se for até a primeira ordem, o que eu estou fazendo? Ó? Se eu esquecer tudo isso, se eu olhar só para cá, esse aqui é um polinômio no primeiro grau, tá? Esse aqui é um número, certo? É a derivada aplicada no ponto x0. É um número. Isso aqui também é um número. Isso aqui também é um número. Então, eu vou ter exatamente a equação de uma reta. Ou seja, eu vou aproximar minha função por uma reta. Certo? Eu vou aproximar por uma reta sempre. Certo? Se eu for até a primeira ordem. Se eu for até a segunda ordem, eu vou aproximar por uma parábola, porque aí já vai aparecer um x ao quadrado. Então, já vou conseguir aproximar por uma parábola, já vou conseguir algo assim, ó. Certo? Se eu for até a terceira ordem, eu já consigo aproximar por um polinômio de grau 3. Então, eu já consigo ir contornando melhor que a minha curva. E assim vai, cada vez mais. Quanto mais ordem eu for colocando, mais próximo vai ficando... vai ficando a minha solução, certo? Da função, né? Melhor essa aproximação. Tudo bem? Existe também, pessoal, uma fórmula para o erro cometido, certo? Então, a fórmula para o erro, ela é assim, ó, só para a gente entender um pouco de como é essa aproximação, né? A gente chama do erro, certo? Ele vai depender do ponto em que você expandiu, que depende do próprio x. Ele simplesmente vai ser o próximo termo, tá? O próximo termo da expansão, certo? Só que aplicado em algum ponto entre x0 e o ponto x que você quer. Certo? Então, fica o seguinte. O erro da minha expansão, então, quem seria o próximo termo dessa aqui? O próximo termo seria 1 sobre 4 fatorial, certo? Derivada quarta do f, né? aplicado em algum ponto, que eu não sei qual é, certo? Que multiplica x menos um x de algum ponto, certo? Sendo que esse ponto, eu sei que ele pertence ao intervalo x0 e x, tá? Ele pertence a esse intervalo aqui. Pronto. Eu digo o seguinte, que x asterisco ele é menor ou igual que x. Na verdade, assim, menor ou igual que x0 menos x. Isso aqui, assim, a gente pode dizer o seguinte, assim, a gente pode dizer que se está aqui o seu ponto x0 que eu expandi, certo? E eu quero saber a minha função. Nesse ponto aqui, ó, esse x asterisco vai estar em algum lugar aqui no meio entre eles. Certo? Vai estar em algum lugar no meio ali. Tudo bem? Então, assim, isso é só para a gente ter uma ideia de como é que funciona o erro, tá? O erro cometido aí na nossa aproximação, certo? E aí, aquilo que eu falei, né? Se você conseguir somar até o infinito, o erro é zero, certo? O erro é zero. Mas, se você conseguir, aqui, pessoal, só desculpa, na verdade é x0, tá? Aqui é esse mesmo x0, certo? É o mesmo x0,
É só esse cara aqui que é algum número entre x0 e x. Mas caso você não faça a expansão definida, fizer até a expansão até um termo, né? Então, seu erro, certo? Observe como é que ele vai depender. Primeiro, ele vai depender de x menos x0, certo? O que significa dizer isso aqui? Que quanto mais longe de x0, maior é o seu erro, tá? Então, vamos supor que você quer expandir em torno de x0 igual a 1. Então, quanto mais longe do 1, maior é o erro cometido, certo? Vai depender também da derivada, né? De uma ordem a mais, tá? Se você for até a terceira ordem, vai ser derivada quarta. Se você até a quarta ordem, derivada quinta. Certo? Então, vai ter derivada ali próximo do x0, né? Entre x0 e 1. E depende também desse termo aqui, 1 sobre o n mais 1 fatorial, tá? Esse 1 sobre n mais 1 fatorial, ele ajuda a deixar esse termo aqui pequeno, né? Por quê? Porque o n fatorial é uma coisa que cresce muito rapidamente, né? Se a gente for calculando aqui, ó, 1 fatorial é 1, né? 2 fatorial é 2. 3 fatorial é 6. 4 fatorial já é 24. 5 fatorial já vai para 125, né? 120. 120. 120, né? 6 fatorial já vai para o quê? 720. 7 fatorial, eu não consigo nem mais calcular, né? 7 vezes 700 dá 4.900. Só que 4.900 com mais 140, 5.040, eu acho. 5.040. Eu acho, tá? Posso estar até errado aqui esse cálculo. Então, se eu for para 8 fatorial, já vai para quê? 8 vezes isso aqui. Se fosse 8 vezes 5.000, daria 40.000. Só que 8 vezes 40 é o quê? 320. Então, dá 40.320. Se eu fizer o 9 fatorial, não vou nem conseguir fazer de cabeça, tá? Então, ou seja, observe que esse fator que está dividindo, ele vai crescendo muito rapidamente. O que significa dizer? Significa dizer que cada termo que você vai colocando na sua série, ele vai ficando menor. São termos cada vez menores, tá? São termos cada vez menores. Significa dizer que o seu erro também vai diminuindo. Por quê? Porque esse cara vai aumentando. Esse cara vai aumentando, significa que o erro vai diminuindo. Tá? Então, o que faz com que eu cometa menos erro na minha expansão? Né? É eu botar mais termos da minha série. Quanto mais termos, menor é o meu erro. Por quê? Porque esse erro fatorial cresce muito, certo? E quanto mais próximo de x0, certo? Do valor x0, do valor que eu estou expandindo, certo? Do valor que eu estou expandindo, então, mais menor o meu erro também, certo? E aí, como eu falei para vocês, né, na calculadora está programado um negócio desse, tá? Para fazer o cálculo. Só que na calculadora, ele coloca bem mais termos, né? Ele não vai usar só 3 termos. Na calculadora, ele consegue fazer, sei lá, 10, 20 termos, certo? Na verdade, a gente consegue programar o computador, a calculadora, para fazer até onde o computador consegue ter precisão, né? Então, geralmente, os computadores trabalham com 16 algoritmos significativos. Então, a gente consegue fazer com que ele calcule precisamente 16 algoritmos significativos. Então, além disso, se eu tiver algum termo que vai mudar algum número além desses 16 algoritmos significativos, não adianta, né? Não precisa nem calcular, certo? Então, assim, todos os cálculos numéricos são feitos assim, certo? A gente vai aumentando a precisão, certo? Todos os cálculos da física, certo? Essas previsões, por exemplo, que são feitas do tempo, né? Se vai chover, se não vai chover, ou até mesmo as previsões, esses modelos de prever como é que vai ser o clima, né? O aquecimento global, está relacionado com isso aqui, tá? A gente vai fazendo previsões, né? Tem modelos que esses modelos você consegue controlar a precisão deles, certo? Aí você vai voltando mais termos para ter mais precisão, certo?
Para ver isso um pouco mais em detalhe, a gente tem que estudar na disciplina de cálculo numérico, certo? E aí, vocês não precisam, né? A não ser que vocês vá, a não ser que vocês vão fazer aí um mestrado, doutorado em física quântica. Você vai fazer, certo? Em quântica, e aí vão precisar aprender cálculo numérico, certo? Mas vamos exemplificar, certo? Vamos fazer aqui alguns exemplos, né? Até agora, a gente, até agora eu falei só da teoria, certo? Mas vamos para a prática, né? Vamos pegar até o exemplo que eu comecei a aula. Calcule o cosseno de 2. Vamos lá, ver se a gente consegue calcular, tá? Então, vamos primeiro expandir o cosseno, né? Certo? Vamos relembrar vou aproveitar essa fórmula aqui. Então, aí eu posso expandir em torno de qual ponto, certo? Então, assim, quando você vai expandir, certo, a função, você sempre tem que escolher que ponto é o x0 que você vai escolher, tá? Que ponto é esse que você vai escolher? Naturalmente, eu vou escolher um ponto em que eu conheça, em que eu possa conhecer os valores da derivada, certo? E na hora de você expandir, certo? Você pode expandir o valor que você quiser. Certo? Se ele pedir só assim, praticamente você escolhe o valor que você quiser. Eu vou escolher x igual a zero. Às vezes, numa questão ou outra, ele pode pedir, faça x0 igual a tanto. Aí você tem que fazer, né? Na prática, no nosso dia a dia, o que a gente faz? A gente sempre escolhe um que seja bem próximo do 2, certo? Então, por exemplo, eu escolhi x igual a zero aqui para exemplificar, mas eu poderia escolher x0 igual a π. Meu resultado daria mais preciso, tá? Daria mais preciso. Eu vou fazer os dois casos para a gente ver que, que, de fato, quando eu escolho π, vai dar mais preciso. Vamos lá, então vamos calcular aqui, certo? Então vai ficar o seguinte, ó. Cosseno de 2 vai ser aproximadamente, certo? Vamos lá. Então é o cosseno de x0, cosseno de 0, certo? Mais a derivada do cosseno, que é a derivada do cosseno, seno menos seno de 0, vezes, né? Eu vou colocar o x aqui, tá? Depois eu substituo 2. X menos 0, certo? Mais 1 sobre 2, que multiplica a derivada segunda do cosseno. Vai ser menos seno. Aliás, menos cosseno, certo? Eu dei isso aqui, vai dar menos cosseno de 0, que multiplica x menos 0 ao quadrado. Vamos botar o terceiro termo. O terceiro termo vai ser mais 1 sobre 3 fatorial. 1 sobre 3 fatorial, certo? Cosseno, agora a derivada terceira, certo? O cosseno e o seno sempre é assim, você deriva um dá o outro, só que vai trocando o sinal. Então, a primeira derivada dá menos seno, segunda dá menos cosseno, terceira já vai vir mais seno. Seno de 0, vezes x menos 0 ao cubo. Mas vamos botar aqui mais termos, né? 1 sobre 4 fatorial, que multiplica cosseno de 0, derivado do seno, né? Vai ser o cosseno. X menos 0 elevado à quarta. E aí, pronto, acho que aqui já está bem preciso para a gente, certo? Mais alguns termozinhos. Só para a gente visualizar isso aqui, vou colocar aqui cada um. Cosseno de 0 é 1, certo? Seno de 0 é 0, significa que esse termo aqui é 0. Tudo bem? Exatamente. Seno de 0 é 0. Então vai ficar 1 menos x, aliás, perdão, menos x não, né? 1 menos x ao quadrado sobre 2, certo? Aqui vai ser o quê? Mais x à terceira sobre 3 fatorial, tá? Perdão, né? Esse aqui zero também. Aqui zero. Então vai ter só esse termo aqui, ó.
mais x à quarta, sobre 4 fatorial, certo? Aqui é 2 fatorial. Então, ou seja, até o termo de quarta ordem é isso aqui. Certo? Tudo bem? E aí, aqui, ó, agora vamos calcular aproximadamente o quociente de 2. Certo? Esse é aproximadamente 1 menos 2 ao quadrado dá 4 dividido por 2, né? Mais 2 à quarta é o quê? 2 ao quadrado é 4 vezes 2, 16 vezes 2, 36, dividido por 120. Dividido por 120. Né? Porque 4 fatorial, aliás, 4 fatorial quanto é? Não, é 24, né? Dividido por 24. Então, vamos precisar de mais termos, tá, pessoal? Aqui ainda ficou pouco preciso, certo? Como é que eu sei que ficou pouco preciso? Porque, para ficar bem preciso, quando esse termo aqui fica maior do que esse, é quando a gente tem uma boa precisão, certo? Então, aqui eu vou usar um resultado que eu ia demonstrar mais na frente, que eu ia falar mais na frente, mas vamos usar. Observe que tem uma lógica bem simples, né, de como é que se forma essa série, certo? Algumas funções têm uma lógica bem simples, né? Dá para demonstrar, né, que os termos seguintes seguem essa mesma lógica. O próximo termo é x à sexta sobre 6 fatorial. E o próximo termo aqui é x à oitava sobre 8 fatorial. Certo? E aqui vai seguindo sempre essa mesma lógica, né? Ele sempre vai invertendo o sinal. São só potências pares, certo? E sempre vai ser esses termos aqui. Então, vamos lá. Então, vamos continuar calculando aqui, para ter uma boa precisão, né, do valor. 2 elevado a sexta dá o que mesmo, hein? Deixa eu ver. 2 ao quadrado, 4. Isso aqui é 36 vezes 2, 64. Pô, aqui nessa 36, não, 32. Né? 32. A terceira é 8. Não, estou errando. A terceira é 8. A quarta é 16. Então aqui já dá uma maior precisão. Então vamos só ter o termo sexta aqui, tá? Matar o sexta. E aí, 4 é 16, 5 é 32, 6 é 64, dividido por 6 fatorial. 6 fatorial, deixa eu ver quanto é que é aqui. Calculei mais cedo, mas já nem lembro mais. 6 fatorial vai ser 6 vezes 5 vezes 4, vezes 3 vezes 2, 720. Pronto. Agora o nosso cálculo vai ficar bem preciso, tá? Olha como esse aqui é bem maior do que esse. Significa dizer que esse aqui vai corrigindo, certo? Já nas casas decimais bem atrás, tá? Então, significa que a gente vai ter uma boa precisão, certo? Então, vamos lá. Só para a gente... Vou calcular cada termozinho desse. Esse aqui vai dar 1 menos 2, certo? Mais 16 sobre 24. 16 sobre 24 é a mesma coisa que 2 terços, né? Esse aqui é o 0,666, certo? Vamos fazer assim, ó. Já que eu dizer periódico. Menos 64 dividido por 64 dividido por 720. Vai dar 0,088, e aqui é uma diesel periódica. Tá? Então, o que a gente vai achar aqui, pessoal? Observe que quanto mais termo eu vou colocando, menor eles vão ficando, tá? O primeiro termo é 1, o segundo termo é 2, certo? Chegou a ser maior do que o primeiro. O terceiro termo, que é o de ordem 4, já é 0,6. O próximo termo já é né, cerca de 100 vezes menor do que esse, tá? O próximo termo vai ser ainda menor. Então, ou seja, eles vão corrigindo as casas mais atrás ainda,
mais atrás, certo? E aqui eu consigo, vamos lá, vamos calcular o cosseno de 2, que vamos calcular, né? Vai ser, deixa eu botar na calculadora, né? Então, 1 - 2 mais 0,6 menos 0,0 diz a periódica 8. Isso aqui dá aproximadamente, certo? Aproximadamente, menos 0,422222, tá? Eu botei várias casas decimais aqui por 6, várias casas decimais por 8. Então, aqui deu várias casas decimais para 2, né? Faz sentido, porque aqui é um subtraindo o outro, tá? Então, muito provavelmente o número real é uma dízima periódica aqui, tá? Vamos botar assim, certo? Ou seja, isso aqui foi a aproximação que a gente achou, certo? Como já tinha falado para vocês, certo? Tinha que ser um número entre 0 e -1, né? Como a gente tinha previsto lá no começo da aula, certo? Só para a gente ter uma ideia, deixa eu ver o valor preciso mesmo. Vou botar aqui na calculadora, porque a calculadora calcula com várias casas decimais, né? Vamos ver. Para ter certeza. Deixa eu ver. Cosseno de 2 de 2. Peraí. Hoje está em grau. Adiante. Bom, cosseno de 2. Deixa eu transformar aqui. Cosseno 2 vezes e dividido por 180. 50 dividido por π. Pronto. Só para a gente ter uma ideia, o número que a calculadora calcula, que é mais preciso, né? Porque aqui eu só coloquei até a sexta ordem. A calculadora vai até a 20ª, 30ª ordem, né? Mas o número mais preciso seria menos 0,416, 416, 14, 14, 416, 146, 837. Então, esse seria o número mais preciso, tá? Lembrando que 2 é 2 radianos, certo? Sempre quando a gente trabalha aqui com cosseno, a gente tem que usar em radianos, certo? A gente trabalha com cosseno como se fosse uma função, certo? Eu tenho que trabalhar como se fosse radiano. Então, observe que a gente já chegou a uma certa precisão, né? Ou seja, erramos aqui na casa dos centésimos, né? Se eu botasse mais termos ainda, quando eu botava o sétimo termo, a gente ia chegar mais preciso ainda. Certo? Então, pessoal, como falei, basicamente o que a calculadora faz? A calculadora usa isso aqui, certo? Só que para termos, para bem mais termos, certo? Agora vamos querer só ver com vocês, sim, em relação à fórmula geral do cosseno, certo, pessoal? Quando você expande em torno do zero, o cosseno fica fácil de se fazer, né? O cosseno de x, ele sempre vai seguir essa lógica, tá? Dá para demonstrar isso, matematicamente não vou demonstrar, né? Porque é só chatice, é só a gente ver que como é sempre intercalo entre seno e cosseno, então todos os termos que são seno de zero vão sumir, então somem todas as potências ímpares, e todos os termos que vão ser cosseno de zero vão ser 1. Então, a derivada, né, aquele termo que contém a derivada, sempre vai ser 1, a derivada enésima, sempre vai ser 1, né?
dos termos pares, tá? Só trocando o sinal entre mais e menos para aquela história que eu falei para vocês, né? Quando você deriva o cosseno, dá seno. Olha, dá menos seno. Então, você vai ter que ir trocando o sinal toda vez que você derivar um cosseno. Então, eu nem faço cálculo, mas eu consigo calcular aqui, né? Eu nem substituo uma fórmula, eu já sei que eu já posso botar vários termos aqui da série do cosseno, certo? Em torno do zero, né? Então, seria menos x a décima dividido por 10 fatorial, mais, né? Menos mais, x a 12 dividido por 12 fatorial, e assim vai, menos x a 14 dividido por 14 fatorial, e assim até o infinito, tá? Essa é a série que define o cosseno, certo? Tudo bem, pessoal? Agora vamos fazer do outro jeito, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Eu expandi em torno do zero, o que eu achei? Achei que o cosseno de 2 é menos 0,4422, tá? Agora eu vou fazer o mesmo cálculo, mas expandindo em torno do π, que eu falei para vocês, né? Nosso erro é para ser menor. Vamos fazer expandindo em torno do π. Mas antes, deixa eu só anotar o valor exato. O valor exato, certo? Cosseno de 2 é menos 0,416837. Eu só anotar o valor exato porque eu quero comparar esses três valores, tá? Então, eu vou expandir o cosseno, certo? E agora eu vou expandir em torno de x0, tá? De x0 igual a π. Tudo bem? Eu posso, né? E aí eu tenho que usar aquela mesma fórmula, tá? Agora eu vou escrever a fórmula geral, certo? Então vai ser assim, ó. Somatório, n de 0 até infinito, 1 sobre n fatorial, certo? Derivada enésima do cosseno, certo? Derivada enésima do cosseno. Cosseno de x. Deixa eu ver. Aplicado, né? Em x igual a π, tá? Eu estou expandindo. E aqui vai ser x menos π, elevado a n. X menos π, menos π. Aqui, pessoal, a gente vai poder também fazer facilitar algumas coisas. Primeira coisa, vamos voltando aqui os primeiros termos, vai ficar cosseno de π, primeiro termo. Aí aqui sempre vai, ó. Sempre vai ter, certo? A derivada, né? A derivada vai ficar mais 1 sobre 1 fatorial, derivada do cosseno, que é menos seno aplicado a π, vezes x menos π. Certo? Vamos botar aqui o segundo termo. Vai ser 1 sobre 2 fatorial, vezes menos cosseno de π, vezes x menos π ao quadrado. E aí tem os outros termos. Eu não vou colocar os outros termos porque a gente vai ver que a gente vai conseguir escrever os outros termos de uma forma simples, igual esse aqui. A gente vai conseguir achar a lógica e conseguir fazer tudinho. Porque primeiro é o seguinte, lembrar que cosseno de π, né? Peraí. O π é 13,14. Não, então é melhor eu expandir em termos de π sobre 2, tá? Perdão. Vou expandir em termos de π sobre 2 que fica mais preciso. Certo? Eu quero deixar um negócio mais preciso, tá? Certo? Então, 2 é mais próximo de π sobre 2 do que de π. Então, aqui vai ficar π sobre 2, π sobre 2, π sobre 2, π sobre 2, π sobre 2. O que acontece? O cosseno de π sobre 2, que é 90, é zero. Então, todos os termos aqui que vai aparecer cosseno, vai zerar. Então, zero esse primeiro, zero o segundo, vai zerar. O que é elevado a terceira não zera, porque é um seno. Vai zerar o que é elevado a quarta. E assim vai zerar todas as potências pares, certo? Vai restar só as potências ímpares, ok? E também vai acabar trocando o sinal, tá? Seno de π sobre 2 é 1. Então, aqui vai ficar menos x menos π sobre 2, certo? E aí sempre vai acontecer aquele processo só trocando o sinal. Então, o próximo vai ser trocando o sinal, mas só que o próximo é o termo ímpar, tá?
vai ser o x à terceira. Então, 3 fatorial, x menos π sobre 2 à terceira, certo? Aí qual é o próximo termo? O próximo termo vai ser menos 1 sobre 5 fatorial, x menos π sobre 2 elevado a 5, e assim vai, tá? O próximo termo seria o sétimo, né? Então, 1 sobre 7 fatorial, x menos π sobre 2 elevado a 7, certo? Então, vamos calcular, certo? Meu cosseno de 2 agora. Vamos ver quanto é que vai dar e vamos comparar com o que a gente tinha calculado e com o valor exato ali que ele coloca com várias casas decimais. Certo? Vamos só ver. Então, o cosseno de 2 vai ser menos. Aqui vai ficar 2 menos π sobre 2, certo? Mais 3 fatorial é 6. 1 sobre 6 que multiplica 2 menos π sobre 2. Agora elevado ao cubo. Menos, mais, outro menos. 5 fatorial. 5 fatorial vai ser... esse aqui vezes 4 dá 24. Vezes 5, 120, né? 120 que multiplica 2 menos π sobre 2 elevado a 5. Certo? Vamos só fazer até essa ordem. Vamos lá. Então, vamos primeiro calcular. Vamos calcular quanto é cada termo, tá? Então, aqui vai ficar menos 2 menos π sobre 2. O π, certo? Tem aquele mesmo problema que eu falei para vocês, né? A gente não consegue escrever o π. Então, vamos escrever isso aí aproximadamente. No caso aqui, como eu vou usar a calculadora, então ele vai fazer com o maior número de casas decimais que a calculadora aqui consegue, né? Que são várias, certo? Aí eu vou fazer aqui, ó, 2 menos π sobre 2, tá? Então, isso, vou colocar aqui com 4 casas decimais. Dá 0,4292. 292. Posso colocar até 5 casas decimais, que a próxima casa decimal é um zero, certo? Aí depois um 3, meio e outras casas decimais, tá? Então, beleza. O primeiro termo é esse. O próximo termo, certo? É esse ao quadrado, tá? Quer dizer, esse ao cubo, né? É esse ao cubo. Então, ele vai acabar ficando negativo, né? Inclusive, não, ele é positivo, tá? 2 menos π sobre 2 é positivo, tá? Então, ficou negativo. Então, vai ficar esse aqui ao cubo. Então, ele é positivo mesmo. Deixa eu ver aqui quanto é que é esse termo ao cubo. 2 menos π sobre 2 ao cubo dá aproximadamente mais 0,079. 0,079. Beleza, aí tem um 0,66, certo? Um 0. Vamos botar esse 0,66. Dividido por 6. E o próximo termo que der negativo, tá? O próximo termo que der negativo vai ser isso aqui elevado à quinta. Aí que vai ficar pequeno mesmo, né? Isso aqui elevado à quinta, que vai dar 0,0145. 145. 65. 65 dividido por 120. Certo? Então, observe, né, que todos os meus termos, eles já são bem pequenos, né? Mesmo os primeiros, né? Lembra quando a gente fez a expansão, que o primeiro termo era 1, o segundo era menos 2, o terceiro já era menorzinho, né? 0,666, o próximo era 0,0888, né? Então, observe que eu ia diminuindo. Aqui eu já estou diminuindo bem mais. Primeiro, ó, esse termo aqui ó, ele já está mais ou menos próximo, né? 429, né? 0,429, ele já está mais ou menos próximo do que eu achei, certo? Mas esses outros, eu vou corrigir. Eu já vou corrigir em alguns casos decimais, né? Vou fazer essa divisãozinha aqui. 42920 mais. Deixa eu fazer essa divisão aqui, ó. Aqui, dividido por 6.
O segundo termo, ele é assim, 0,0, 0,013, 1777. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vou ter alguns a mais aí, tá? E o próximo termo, deixa eu ver aqui quanto é que é o próximo termo. Que eu ainda divido por 120, né? Pega isso aqui e divido por 120, vai dar 0,000301213,7. Então, sabe que aqui a gente diz que ele está convergindo mais rapidamente. Por que ele está convergindo mais rapidamente? Porque eu escolhi o meu x0, certo? Lembrando que para esse caso aqui, certo? Que eu tinha feito aqui, o meu x0 era π sobre 2. E aí, ó, aqui, no final, vamos ver quanto é que vai dar isso tudo aí. 0,42920 mais, aliás, é menos, né? Esse cara aqui é negativo. Mais 0,0131777 menos 0,1231213,7. Então, aqui ó, já deu menos 0, menos 0,416, 416, 143, 143, 67. 67. Olha aí. Então, observe que a gente já conseguiu uma maior precisão, tá? Então, se eu olhar aqui com o valor exato, né? Ó, 416, 14, eu vim errar aqui. Na sexta casa decimal, na sexta casa decimal, né? Eu vim errar bem aqui assim, né? Meu erro cometido a partir daqui, certo? Mas as 5 primeiras casas decimais, eu fiz todas corretas. Tudo bem? Diferente dessa aqui, né? Que eu já errei a partir da segunda casa decimal. Certo? Lembrando, por que nessa segunda vez que eu fiz, eu consegui ser mais preciso? Porque o que acontece é o seguinte, ó. Eu queria o cosseno em 2, tá? Primeiro eu expandi em 0. Depois eu expandi em π sobre 2. Π sobre 2, né? É mais ou menos 1,5, alguma coisa, tá? Π sobre 2. Ou seja, então, quando eu faço uma expansão próximo do número que eu quero, que eu desejo, né? Então, aqui é o meu x, aqui é o valor de x, tá? Então, meu x0, eu fiz ou igual a 0 ou igual a π sobre 2, certo? Então, quanto mais próximo do número, melhor a aproximação, por causa daquele erro lá, né? Porque a forma do erro tem o x menos x0, certo? Tudo bem? Certo, pessoal? Então, ou seja, basicamente, se você conseguir calcular todas as derivadas, né, o valor da derivada de uma função, você consegue calcular o valor dessa função, né, através do polinômio de Taylor. Tudo bem? E aí, a fórmula é a mesma, né? Para qualquer função, se for seno, cosseno, certo? Vamos só... Vou escrever aqui novamente a fórmula de Taylor. É assim, né? Somatório, n igual a 0 até infinito, de 1 sobre n fatorial, derivada enésima de f. Lembrando que a derivada zero é a própria função, tá? Multiplicado no x0, que multiplica x menos x0 elevado a n. Essa é a fórmula de Taylor, certo? Vamos fazer aqui outro exemplo. Certo? Então, vamos calcular, em vez de ser essa função seno, vamos supor que eu quisesse calcular, quero escrever a função logaritmo. Quero escrever quero escrever o polinômio de Taylor do logaritmo, certo? Com x0 sendo 1. Certo? Então, vamos calcular esse polinômio de Taylor aqui, tá? Então, vamos lá, vai ser o ln de x vai ser igual. O ln de 1, certo? Ó, o primeiro, né? Mais, aí vem 1 sobre 1 fatorial, né?
A derivada de ln. Derivada de ln é 1 sobre x, aplicado em 1 sobre 1. X menos 1. Certo? Próximo termo vai ser o quê? 1 sobre 2 fatorial. A derivada segunda. A derivada primeira é 1 sobre x. A derivada segunda vai ser menos 1 sobre x ao quadrado. Sobre 1 ao quadrado. Vezes x menos 2. Tá? Quando eu vier para a terceira, 1 sobre 3 fatorial. Aí, o que vai acontecer? Aí eu vou ter a derivada terceira. A derivada terceira tem que derivar menos 1 sobre x ao quadrado. Certo? Então, menos 1 sobre x ao quadrado vai aparecer décimo menos 2, né? Vai ficar duas vezes x elevado à terceira, então dá 1 elevado à terceira, certo? Vezes x, aqui está um quadrado, tá? Menos 2 não, menos 1 ao quadrado, x menos 1 à terceira, tá? E aí, pessoal, fiz aqui os três primeiros, até a terceira ordem, os 4 primeiros termos, mas dá para a gente achar um padrãozinho aqui também, tá? O que acontece? Primeiro, ln de 1 é 0, tá, pessoal? Ln de 1 é 0. Então, aqui vai ficar simplesmente x menos 1, né? Essa primeira potência é x menos 1. Essa segunda, o que vai acontecer? Aqui, talvez tenha que ser um pouco mais experiente para conseguir visualizar, mas o que vai acontecer? As derivadas da ln, sempre é assim, ó. A derivada primeira, né, do ln, a derivada primeira, certo? É 1 sobre x. A derivada segunda, certo? A derivada segunda vai ser a derivada dessa, que vai ficar menos 1 sobre x ao quadrado. A derivada terceira, esse menos vai descer, vai ficar 2 sobre x a terceira, fica positivo, né? A derivada quarta, certo? A derivada quarta vai ficar 2 vezes 3 negativo sobre x a quarta. Se eu for para a derivada quinta, certo? Vai ficar 2 vezes 3 vezes 4 dividido por x a quinta. Então, o que a gente observa? Aqui tem um padrão, né? Observe que primeiro aqui em cima vai virar um fatorial, tá? Só que vai ser o fatorial menos 1, certo? Vai ser o fatorial menos 1. Então, ou seja, o meu enésimo termo, certo? Eu posso até escrever o enésimo termo, né? Já consigo visualizar o enésimo termo aqui. Na prática, pessoal, a gente escolhe até uma ordem que você consegue chegar e para ali, certo? Mas aqui, como eu consigo achar a lógica do enésimo termo, eu posso escrever até o enésimo termo, e aí eu consigo com a precisão que eu quiser, né? Escrever a série com a precisão que eu quiser. Ó. O que vai acontecer? Ó? Esse aqui vai ficar 1 sobre 2 vezes x menos 1 ao quadrado. Aqui é menos, aliás, né? Menos. Certo? O terceiro termo vai ficar o quê? 1 sobre 3 mais, né? X menos 1 a terceira. Certo? O que acontece? Ó? Aqui é sempre o n menos 1 fatorial. E aqui, como aqui embaixo é n fatorial, então vai ficar um negócio assim, ó. O enésimo termo aí da minha série, ele vai ser assim, ó. Meu ln de x, vou escrever aqui em termos somatório, tá? Vai ser o quê? O n de 0 até infinito, pode ser de 1 até infinito. Então vai ficar, ó. Primeiro, os termos pares, né? Ó, os termos pares. Sempre vai vir com sinal negativo, certo? E os ímpios com sinal positivo. Então, aqui tem um menos 1 elevado a n, certo? N mais 1 ou n menos 1, certo? Que aí os termos ímpares vai aparecer o menos. Aliás, os termos ímpares vão ficar positivos e os termos pares vai aparecer o menos. Dividido por n, né? Sempre vai ser 1 sobre n aqui. Aliás, vou explicar por que é dividido por n, né? Porque tem um n fatorial e aqui em cima tem um n menos 1 fatorial, né? Aquela história da derivada que a gente viu. Certo? Vezes x menos 1 elevado a n.
certo? Acaba que esse n fatorial, certo? Você pode escrever como sendo n que multiplica n menos 1 fatorial, certo? Da forma que você corta esse com esse. Ou seja, o seu ln de x, eu posso escrever simplesmente assim, ó. X menos 1 menos 1 meio de x menos 1 ao quadrado, mais 1 terço de x menos 1 a terceira. Posso até fazer o próximo já, ó. Nem precisa fazer a derivada nem nada. Então, 1 sobre 4, x menos 1. A quarta, o próximo, é mais 1 sobre 5, x menos 1. A quinta, o próximo, vai ser menos 1 sobre 6, x menos 1. A sexta, e aí vai, certo? Depois que eu achei essa lógica aqui, né? Então, eu consigo achar qualquer termo, tá? Tudo bem, pessoal? Então, é assim que... É para isso que serve a série de Taylor, né? Para a gente calcular o valor da função, certo? Em qualquer lugar. Lembrando, pessoal, como eu falei para vocês, que essa série de Taylor, ela não existe para qualquer função, não, tá? E também ela também às vezes não serve para todos os x. Então, tem algumas condições, alguns detalhes, né, que a gente tem que levar em consideração, mas em geral, qual é a regra principal que a gente tem que pensar? Se a função for contínua, certo? E a derivada for contínua, né, em todos os pontos que a função é contínua, a derivada é contínua, então a série de Taylor tem a sua validade, certo? A sua validade naquele intervalo, enquanto as funções existirem e você não passou por nenhum ponto que a função seja descontínua, certo? Vou dar um próprio exemplo aqui, o seno, né? O seno não, o próprio ln, certo? Essa função aqui, ln, certo? Essa função aqui, ln, ela, se você pensar bem, se você lembrar aí, como é que é a função ln? Ela é assim, ó. Aqui é 1, tá? Aqui ela tende para menos infinito quando você vai para o zero. E aqui ela vai para o infinito, né? Contínua mesmo. Então, se você usar essa expressão aqui, certo? Para qualquer ponto maior do que zero, certo? Ela vai dar certo. Por quê? Porque você ainda não chegou num ponto em que tem uma descontinuidade. No zero tem uma descontinuidade, então você não vai poder usar ela. Tudo bem? Certo? E aqui você também pode usar essa expansão aí, porque ela é contínua e tem as suas derivadas contínuas, que vai dar certo. Tudo bem, pessoal? Então, é isso, pessoal. A série de Taylor é isso, certo? Tem mais algumas peculiaridades matemáticas, mas acho que não é interessante. O importante é a gente saber a aplicação dela e saber como aplicar, né? Então, a série de Taylor é isso que eu queria ver com vocês, tá? E aí, na próxima aula, a gente continua, vamos ver equações diferenciais, certo? Aplicada à química. Vamos ver várias coisas interessantes, né? Vamos ver a equação de Schrödinger, que é a da quântica, né? E vamos ver algumas outras equações interessantes para a gente estudar, certo? Então, a gente fica por aqui. Até a próxima aula, pessoal.